Adivinhem o que aconteceu? Bloquearam as contas do cara de novo. Agora ele está com um novo site. Se vocês não sabem, olha a dica do Monarcão. Viram que eu lancei a minha plataforma para vocês já saberem qual que é o link, é o Bunker 555, bem fácil de lembrar. Por isso, quem puder ajudar o Monarcão, o link está na descrição. O Lula sempre foi uma figura, foi um cara de frente. Agora, olha só, não quer dizer que não seja o grupo dele que está governando. Mas pensa, ó, os ministros do Supremo que eles colocaram. Flávio Dino não é do PT. Não. Foi pressão do Gilmar Mendes e do... Tá beleza aí? A gente pode Agora foi, pode continuar. Deixa eu ver se... Foi pressão do Gilmar Mendes... Tá meio áudio, mostra. Vereadora. Caramba, o que estava falando mesmo? Foi pressão do Gilmar Mendes para colocar Gilmar Mendes para botar o Flávio Dino lá no STF, né? Pois é. Porque eles querem um ministro combativo. O que está acontecendo com o STF? É exatamente, eles estão com essa ideia de que a população está errada se revoltando contra o STF por culpa do Bolsonaro. O STF fez tudo certinho, né? O entorno deles garante que o STF fez tudo certinho, salvar a democracia, coisa e tal, mas tem uma turba aí que fica incomodando e coisa e tal. Falta eles entender que essa turba é a maior parte do Brasil, né? A maior parte da população que está insatisfeita com isso daí. Até tem pesquisa falando isso agora, né? Que a eventual prisão do Bolsonaro ou a inelegibilidade dele é reprovada pela maior parte da população brasileira. É claro, eles inventaram uma desculpa para tirar o cara da jogada. Está mais do que claro O isso. cara não pode chamar uma reunião com embaixadores para questionar as urnas. As urnas agora, nada funciona no Brasil. Não, os caras não conseguem nem segurar os presos dentro da cadeia de segurança máxima. Mas a urna não. A urna é a única coisa que o Estado brasileiro faz que é, sem sombra de dúvida nenhuma, perfeita de todos os sentidos, não tem nenhuma vulnerabilidade e não carece de nenhum aprimoramento. Calma. Olha só, vamos com calma. Primeira coisa, não tem nenhum problema na urna e coisa e tal. Não existe isso, cara. Nenhum sistema é perfeito, não existe sistema perfeito. A questão não é só, ele não é é só melhor que é do que as imperfeito, é ruim. alternativas. Não é. É melhor Tem do que as outras alternativas bem melhores. Qual que é a alternativa melhor? Bom, primeiro, você pode fazer igual Taiwan faz. Você confia Com nas papel. eleições de Taiwan? Olha, a questão toda de Taiwan é o seguinte, é um país pequeno, é menor do que a população de São Paulo, menor que o Rio de Janeiro, Taiwan, a área, né? Eu não sei a área direito. É uma ilha, né? É bem pequenininha. Mas bem eles têm pequeno. 40 milhões de pessoas. Exatamente. E não tem um histórico de fraude em papel. O Brasil, o sistema eleitoral de todos os países do mundo, ele evoluiu seguindo a história de fraudes daquele país. Onde tem mais fraude, o pessoal vai lá e tenta corrigir. Por que o Brasil migrou para a urna eletrônica? Porque tinha fraude pra caramba com o voto impresso. Com o voto impresso, não, voto tradicional, o voto escrito. Taiwan não tem esse problema. Taiwan é uma população menor, é um nível de escolaridade mais alto. Mas você viu a forma com que eles... É porque não é Eles só... pegam um papel, contam assim, gritam, né? Primeiro que todo voto... Você viu o início da apuração. Você não viu o final da apuração. Você não viu toda a apuração. Não vi. Pois é. O que aconteceu na apuração aqui no Brasil quando era apuração assim? Ah, No início, era tudo bonitinho, não? O pessoal lá cantando os votos, marcando, lindinho, igual o Taiwan, igualzinho. Uhum. Aí chegava 2 horas da manhã, todo mundo foi dormir, ficava o pessoal contando o voto ali. Aí, meu amigo, o cara contava o voto para quem quisesse, não tinha mais ninguém ali. Mas isso aí- fraude pra caramba desse Isso é tipo. porque não tem... Então, é isso que eu tô falando. Em Taiwan, tem toda aquela organização, tudo é filmado, transmitindo online, entendeu? Então, se você quiser fraudar... Tipo, as pessoas vão lá nas escolas, lá nos centros de votação, elas depositam na urna, a urna nunca sai de lá, entendeu? Lá mesmo, tudo sempre filmado, depois que todo mundo votou, os caras abrem a urna no mesmo lugar, vão tirando um por um e contando com policiais a volta, aberto para as pessoas. Então, existem melhores formas de fazer a eleição. Não é melhor. É o que eu estou falando para você. Isso é uma forma ideal, sei lá, para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para cidades grandes. Imagina fazer isso no interior do Maranhão, que o pessoal pode chegar com arma e roubar a tua Mas aí a câmera vai ver, pô. Não, mas roubar fisicamente antes de A chegar na câmera urna. vai ver. Não tem antes de chegar, porque a contagem é feita no mesmo local que a votação foi feita. A contagem é feita no mesmo local que a votação foi feita. Isso não procede, porque você tem muito mais lugar de votação do que de contagem. Tipicamente, eu não sei como é que é em Taiwan. Então, mas Taiwan assim, isso que eu tô te falando, Taiwan assim, ó. Os caras abrem a sala de votação, entendeu? Tá. O pessoal vai lá e vota. Depois, na mesma sala, os caras colocam a câmera tá lá. Os caras, quando fecha a votação, na mesma sala, a urna não sai de lá.
Entendi. Não sai das câmeras nem um segundo. As pessoas abrem as urnas que acabou de ser e aí conta, entendeu? Então não tem como Beleza. acontecer De alguma novo, coisa. É o que eu vou falar para vocês. É uma solução que é perfeita para um lugar como Taiwan. Aqui no Brasil, como é que implementaria isso? A primeira coisa, a população muito maior. As condições de você botar uma região Mas se dessa... funciona para 40 milhões, vai funcionar para 20, 200 também, pô. 200 milhões funciona? E, É só ter o dobro de funcionários. pois é, você começa a ter a questão de custo também. É muito mais complicado aqui no Brasil. Custo para votar votos? Olha só, Pra contar voto? voto em papel. Tem um outro problema aqui no Brasil que é o seguinte, voto em carreira. Como é que funciona voto em carreira? Que aconteceu muito aqui. O cara que quer comprar voto, ele chama uma turma, sei lá, 20 pessoas que aceitaram vender o voto. Aí o primeiro vai lá na urna, pega a cédula, sai com a cédula vazia e joga um papel qualquer dentro da urna. Né? Não tem como saber, porque se eu sai da urna com papel e joga ali, esse voto que ele traz para fora, o cara que agenciou os votos, vai lá e preenche como ele quer e fala para o segundo da fila, você agora vai depositar esse voto aqui e vai me trazer o voto em branco de lá. De forma que assim o cara consegue vender o voto e ter a garantia de que todo mundo votou nos candidatos que ele queria que votasse. Chama voto em carreira. Aconteceu no Brasil, em muita quantidade. Em qualquer lugar que tivesse voto impresso, ou voto manual. Então, ou seja, esse é um problema. É o que eu falo para você. Existe uma lógica por trás da escolha da urna eletrônica no Brasil. É a história de fraude no Brasil. Todos os países são assim. Aqui nos Estados Unidos tem negócio de voto por e-mail. Né? Você já imaginou isso no Brasil, cara? O pessoal escreveu o negócio mandado pelo correio. Mas aqui foi fraudado as eleições também, né? Ah, foi fraudado agora. É possível que agora mude. É o que eu tô falando para você. Todas as eleições, todos os países, o sistema eleitoral, ele é guiado pelas fraudes que aconteceram no passado. Mas, por exemplo, uma urna eletrônica que imprime um voto de comprovante que você não leva para casa, mas você deposita numa urna logo em sequência, para você ter os dois, a voto eletrônico e a comprovação física, para ter o comparativo. Isso é uma coisa que, por exemplo, tem no Paraguai, tem na Venezuela, inclusive. Na Alemanha. Na Alemanha e em qualquer outro país que use urna, eles têm isso aí. Não só o Brasil faz assim, só eletronicamente. Não. Só eletronicamente tem em um monte de lugar. Mas você entende a vulnerabilidade de ser só eletrônico, olha só, sem ter um comprovante físico? Para você é o seguinte, olha só, a questão do voto impresso além do voto eletrônico. Tem um lado bom nisso daí, realmente, que é o lado de que as pessoas entendem isso mais fácil, elas conseguem perceber como que o voto é contado. Essa foi a decisão que teve a Suprema Corte da Alemanha, que decidiu que na Alemanha só pode ter urna desse jeito. Só pode ter urna eletrônica com impressão de papel. E você acha que eles são burros? Não, porque... Eles tomaram decisão porque... Não, mas presta atenção. Por que eles tomaram essa decisão? Eles tomaram essa decisão porque o entendimento deles é que a eleição ela não precisa apenas ser justa e segura. Tem que parecer. Ela tem que parecer justa e segura. E nesse sentido, as nossas eleições parecem justas e seguras? Você pode fazer esse ponto, mas o ponto que eu quero fazer com você é o seguinte, isso diminui a segurança geral da urna. Por quê? Porque você passa a ter duas maneiras de fraudar a urna. Você pode fraudar o digital e você pode fraudar o papel. Mas a única coisa que vale a pena de fraudar é o que é contado no final das contas. Exato, mas você tem que contar as duas coisas, concorda? Não necessariamente. Você pode ter um padrão de contar só o eletrônico, porque é mais rápido, e se houver alguma suspeita, pode-se requerir uma contagem das... Mas eu acho que sim, o ideal era que se contasse as duas, porque aí você consegue ver. Se tiver alguma discrepância muito grande entre o resultado no papel e o resultado na urna, há de se abrir uma investigação para se entender qual foi o que aconteceu que causou esse resultado destoante entre as duas métricas. E ter esse comparativo, para mim, eu acho que aumenta muito a sensação de segurança nas urnas, porque se tá apenas no eletrônico, do jeito que é hoje em dia, você é obrigado a confiar no TSE. Não, você é obrigado a confiar num sistema que é testado, que tem todo um processo de teste. Mas o que adianta você testar? Você é programador, você trabalhou você entende como que é software, Sim, né? Entendo. Então você pode construir o software perfeito, abrir 3 meses antes e para todo mundo fazer o que quiser no software e falar, tá bom, tá bonito. Aí você muda o software e coloca, entendeu? Então... Não, mas tem um sistema de lacração. Só para deixar claro, eu trabalhei no TSE, tá? Acho que é importante deixar claro Tudo isso. bem. Eu sou consultor de segurança da informação, fui durante muito tempo na minha vida, inclusive fiz trabalhos para o TSE, fiz trabalho para tudo quanto é lugar do governo, você pode Sabia que imaginar. o Peter era agente secreto do TSE? Pronto, agente secreto da CIA Da confirmado. CIA, confirmado. E do Mossad, não esqueça meu Mossad. O Mossad, por favor, meu dinheiro, eu quero meu dinheiro, que negócio é esse, pô? Sou agente do Mossad, da CIA, não recebo nada? Verdade. Receber, olha lá.
Mas olha só, eu fiz trabalho de segurança para muitos bancos privados também, enfim, e lá no TSE. Eu tive muito contato com o pessoal lá, né? E aí Como você que é o tem- pessoal lá do TSE? Conta pra mim. Olha, eu acho Pessoalmente. uma coisa que é impressionante é o seguinte, eu sempre critico muito no meu canal é um canal anarcocapitalista, então eu falo que funcionário público, porra, os caras só atrapalham. E realmente, via de regra, é tudo merda, principalmente equipe de desenvolvimento de software, o pessoal que trabalha na empresa pública, tipicamente é muito ruim as equipes de desenvolvimento, eles é muito cheio de furo, os softwares é Mas muito faz cheio o de software problema. perfeito da urna, né? Não, a equipe do TSE é muito melhor que a média. Entendi. É muito melhor que a média mesmo. Até porque tem muita gente que lá que vai motivada pela coisa em si, né? Você está trabalhando para fazer a democracia no Brasil. É uma coisa que motiva, poxa. Não, lógico que sim, cara. Você está trabalhando para fazer a coisa certa. No Brasil ninguém é motivado por isso, não, cara. Ô, Monarca, você tá levando muito pouco a sério o pessoal. O brasileiro. Não, olha só. E assim, competência A gente vê o técnica. resultado. Se eles estivessem levando a sério, a gente não tinha essa palhaçada que é o governo, né? Não, peraí. Qual parte da palhaçada que você está falando? Todo governo, é o governo inteiro uma grande palhaçada do Brasil, né? Não, todo governo no mundo inteiro é uma grande palhaçada. Todo governo é inútil, não serve para nada e só serve para roubar o nosso dinheiro. Mas em termos de capacidade técnica, eu vou te falar um negócio. A equipe do TSE e da Receita Federal. São as duas equipes que eu encontrei no governo que esse pessoal não deixa dever para Bradesco. Não, mas da Receita Federal, óbvio que vai ser os top de linha, né? E do TSE também. Entendi. O pessoal do TSE também é um pessoal muito capaz. Eu não duvido, não. Eu acredito em você. Pois é. São gente fina, você conversa com o pessoal. Pessoas honestas, eu tinha muita treta no Eu TSE. não cheguei a fazer muita amizade lá, mas assim, mas sempre foram muito respeitosos e coisa e tal. E outra coisa, bicho, eu não sei como é que é hoje, tá? Porque eu fiz esses trabalhos no TSE já tem mais de 10 anos isso. Mas na época que eu fiz, tinha gente de todo o espectro político. Não tinha só gente esquerda. Tinha gente esquerda, de direita, de centro. Mas a média era o quê? Tinha narcocapitalista, tinha tudo lá dentro. Ah, né? é? Então, no final das contas, ou seja, seria muito difícil você convencer todo mundo. Vamos fazer um grande complosão aqui e fraudar a coisa toda. Ah, mas você não precisa convencer todo mundo, né? Não é? Como não? Tem o pessoal que testa, tem o pessoal que faz, tem o pessoal que injeta, que insemina as urnas, tem o pessoal que faz um monte de coisa lá. Tem que estar todo mundo no esquema. Mas tipo, a contagem que a gente vê na TV e na internet, quando tá rolando as votações, é a contagem do servidor central, porque todos os votos eles saem das urnas e vai centralmente para um servidor do TSE. Uhum. Nisso, se eu fosse fraudar as urnas, eu fraudaria bem nesse momento, entendeu? Pois é, aí que você é o grande erro. Não tem como fraudar nesse momento porque é usada assinatura digital para conferência desses votos. A urna digital, ela assina digitalmente o boletim de urna, que é o resultado, e ao mesmo tempo ele é impresso. Então, Esse é o boletim, né? Exatamente, O boletim ele imprime o boletim. Você pode pegar que esse foi boletim... encontrado na rua, inclusive. Foram encontrados vários na rua porque são jogados fora, não tem problema, já computou. Mas o ponto importante Tem um problema sim, pô. quê? Porque os boletins são justamente, tipo, o boletim é a parte impressa, porque se, por exemplo, eu não sei nem porque os bolsonaristas não pensaram nisso. Porque se eu quisesse provar uma fraude nas urnas, o primeiro passo seria, a não ser que a fraude tenha sido muito bem feita, era juntar todos os boletins de todas as urnas e fazer uma contagem manual e comparar com a informação que o TSE está mostrando. E você acha que isso não foi feito? Isso foi feito pelo Exército, foi o que o pessoal do Exército fez. Fez milhares de urnas, contou todo o boletim de urna de todo mundo e fez isso. É por isso que eu digo que nessa perna final... Todas as urnas eles fizeram isso? Não fizeram de todas as urnas, mas fizeram de uma amostragem significativa. Mas tem que ser todas, pô. E olha só, que tem gente que faz, tem. Eu vou te explicar por quê. A vida do presidente é difícil, mas a vida do cara que se candidata a deputado estadual, a deputado federal, é muito mais difícil. O cara soa a camisa... Que o presidente? Para ganhar os votos, sim, porque ele tem muito menos visibilidade para ganhar voto, entendi. para ganhar os votos. Então, meu amigo, o que tem cada deputado federal, cada deputado estadual, principalmente o pessoal que está concorrendo ali na beiradinha da coisa, sai fazendo contagem paralela, sai vendo esse negócio. E eu sei disso porque o pessoal reclama. Não, porque não sei o que é lá que teve uma discrepância, que aí você vai ver uma diferença, é um erro que teve em algum lugar ali, mas não tem nada. No final das contas, esse pessoal corre atrás de contar tudo quanto é voto que tem, ainda calcular coeficiente de partido, essas coisas todas. Eu não sei, Peter. Você conhece o professor Diego Aranha? O professor Diego Aranha desenvolveu um tempo atrás um programa que consistia justamente em um programa que você instalava no seu celular, aí você ia no boletim da sua urna, da sua sessão, e tirava foto, e aí o programa fazia contagem de todas as urnas de todo o Brasil, e fazia uma contagem paralela, e nunca encontrou nenhuma diferença entre os números da urna,
até a totalização. Então, ou seja, esse caminho não tem. Esse papo que o pessoal fala de quarto secreto, que tinha totalização, não sei o que lá, isso foi invenção do repórter lá da Globo que inventou esse Mas troço só lá, sei lá. o fato de ser centralizada essa totalização já é algo Mas como é que que você faz uma totalização não centralizada? Totalização tem que ser centralizada, pô. não desse jeito, né, pô? Tipo, não virtualmente, assim, de todas as máquinas mandam para um IP secreto Não, pro não. servidor. Primeiro que não é IP secreto, é É uma e linha pro direta, TRE. né? Exatamente. O TSE tem uma rede paralela no Brasil, né? Uma rede fora da internet normal, justamente por questão de segurança. E daí você manda para esses servidores. Eu não sei como é que é hoje, tá? Na época que eu trabalhei lá de novo, eles mandavam para o servidor do TRE. O TRE fazia a contagem ali, depois essa contagem, essa totalização do TRE ia para o TSE e fazia a totalização lá. Eu ouvi dizer que agora é tudo direto no TSE, mas eu não sei dizer como é que é. Mas de qualquer forma, que diferença Eu faz? não confio nesses Você caras, tem mano. todos os Eu não confio boletins de neles. urna. Você tem todos os boletins de urna. Então, Os tava na boletins- rua encontrados os boletins Tá, mas jogados no uma chão. vez que alguém tirou foto e comprovou que aquele negócio ali tá igual ao Mas você vê como resultado eles final. tratam uma coisa que deveria ser ultra importante pra democracia? Não, por que eles tratam desse jeito? Porque você tem o tempo que o pessoal fica ali, o boletim, depois aquela escola, aquele lugar que foi de votação, ele volta a ser uma escola, volta a ser um cartório, volta a ser alguma coisa, e aquele negócio ali virou, não tem mais necessidade, não tem mais utilidade. Gente, guardaram isso aí, pô. Bom, É um documento importante da eleição, né? eles não guardam. Se você não guardar, eles não guardam. Pois é, você vê como as eleições são feitas Mas tem um mão da negócio, caralho. olha só. E são 5 cópias do boletim de urna. que Isso, sai. vai para os Vai partidos pros podem cartórios, pedir, tá, é. vai para cartório, então assim, pode ter uma dessas cópias que estava no boletim ter sido jogada fora, mas você tem as outras cópias para fazer essa segurança. É, Né? sabe por que eu acho que foi fraude? É porque você vê a popularidade do Bolsonaro Eu concordo. e você olha pra popularidade do Lula, que é inexistente praticamente, Aham. e não tem como. Eu concordo contigo. Não faz sentido. Inclusive o pessoal fala assim, mas tem a maioria silenciosa. Tem o pessoal que gosta do Bolsonaro gosta muito do Bolsonaro. Então vai lá na rua, fala, então você vê eles. O pessoal que gosta do Lula, mas não gosta tanto Quem assim que do gosta Lula. do Lula? Votaram no Lula. Algumas pessoas votaram no Lula. E seria esse pessoal. Algumas pessoas. Não. Esse pessoal. Ainda falou que não foi fraudado. Não, pô, peraí, pô. Olha, algumas pessoas, pelo 20% menos, da votaram no população Lula. votou no Lula. Não, olha só. Não Mas é o que eu tô se falando pra conta. você. Imagina que essas pessoas, esses algumas pessoas, seja um número muito grande. Eles só não são tão empolgados com o Lula do que são com o Bolsonaro. Beleza, esse é o argumento que eles fazem. Eu quero responder isso. Essa teoria da maioria silenciosa, isso existe já em muita eleição há muito tempo. No Brasil nunca aconteceu isso. No Brasil, sempre que teve o pessoal que ia pra rua e coisa e tal, o cara ganhava. Nunca teve esse papo de maioria silenciosa no Brasil. Pode ser que seja a primeira vez, né? O que eu acho que é pior nessa história não é isso, mas não é isso. A questão toda é que tem outras maneiras de você fraudar, muito mais simples, e que o pessoal não prestou atenção. Compra de votos é uma delas. Nada me tira da cabeça que teve muito voto comprado no Nordeste. Vocês lembram que eles estavam fazendo uma força danada para o Lula ganhar no primeiro turno? Por que eles queriam tanto que o Lula ganhasse no primeiro turno, faziam tanta questão disso? Porque ia ser mais barato. Eles tiveram que comprar 2 vezes, tiveram que gastar o dobro da grana para comprar voto lá. E teve vários casos de... Eu não estou dizendo que foi só do Lula, não. Tá? Bolsonaro também deve ter tido gente comprando voto para Bolsonaro também. Isso aí tem gente comprando voto para tudo quanto é lado. Mas o que acontece? O Lula é mais fácil, por quê? Porque justamente é o pessoal mais simples, né, do interior, que é mais fácil de vender voto, né? Você vai comprar voto na cidade, o cara vai querer te vender por R$200 o voto. Pô, tu quebra, não consegue comprar voto na cidade. Onde é que tu consegue comprar voto? No cafundel do Judas lá, no pessoal... Mais humilde. Mais humilde que, pô, R$10 tu compra um voto, seu bobeado. R$10 e uma pinga, pronto, ganhou o voto, né? Se você pensar que você pagar R$50 por voto em 200 milhões de pessoas, né? Você tá pagando aí, sei lá, 1 bilhão de reais. Mas 1 bilhão de reais pra comprar uma presidência de um país tá barato até. Um fundão eleitoral ainda, né? Pô, só o fundão é 15, não sei quantos bilhões de reais que tá voltando, né? Então, você gastar 1 bilhão ali... Pois é. E tinha muita gente interessada que o Lula voltasse à presidência. Não, tinha. A maioria do sistema, né? Porque sabia que a torneirinha ia abrir, é por isso que a gente tá com um rombo de 250 bilhões de reais no orçamento público, né? Não é à toa que, de repente, a gente saiu de um superávit no Bolsonaro para um déficit enorme. Sim. O Lula tá pagando
as pessoas que ajudaram Então, a eleger ele. Exatamente por isso que eu tenho certeza que foi fraudado. Pô. Isso, eu concordo contigo nisso. O que eu digo é, o pessoal tá atacando a urna, tá atacando a coisa errada. Pô. Não, beleza, que se foda a urna. O problema é... As urnas eletrônicas são dispositivos utilizados em muitos países para realizar eleições de forma rápida, segura e eficiente. Elas substituem o processo de votação em cédulas de papel por um sistema eletrônico, onde os eleitores registram seus votos pressionando botões ou tocando em uma tela sensível ao toque. As urnas eletrônicas são projetadas com várias camadas de segurança para garantir a integridade do processo eleitoral. Elas frequentemente incluem recursos como criptografia, selos físicos para evitar acesso não autorizado e sistemas de verificação para garantir a precisão dos resultados. Muitas urnas eletrônicas são capazes de produzir registros eletrônicos de cada voto, o que permite uma auditoria posterior para verificar a precisão dos resultados. Esses registros também podem ser usados para reconstruir o resultado da eleição em caso de disputa ou suspeita de fraude. Apesar de suas vantagens, as urnas eletrônicas também enfrentaram críticas e desafios. Algumas pessoas questionam sua segurança cibernética, argumentando que elas podem ser vulneráveis a hacking ou manipulação. Além disso, a falta de transparência em relação ao funcionamento interno de algumas urnas eletrônicas levantou preocupações sobre a possibilidade de fraude eleitoral. No entanto, é importante observar que as práticas e regulamentos em torno das urnas eletrônicas podem variar de um país para outro. Vários países ao redor do mundo utilizam urnas eletrônicas em seus processos eleitorais. Alguns exemplos incluem: Brasil. O Brasil é um dos maiores usuários de urnas eletrônicas do mundo. Desde 1996, as eleições no país são realizadas exclusivamente por meio desses dispositivos. Índia. A Índia também utiliza urnas eletrônicas em suas eleições nacionais desde 2004. Além de em eleições estaduais e locais. Venezuela. A Venezuela adotou urnas eletrônicas em suas eleições nacionais desde 2004. Filipinas. As urnas eletrônicas são usadas nas eleições nas Filipinas desde 2010, substituindo o sistema de votação manual. Esses são apenas alguns exemplos, e muitos outros países também podem usar urnas eletrônicas em diferentes capacidades em seus processos eleitorais.